O afogamento foi usado como um método comum de execução em muitas civilizações. Os britânicos antigos afogavam prisioneiros em pântanos. Os romanos e os bizantinos usavam a pena do saco. Eles costuravam a vítima em um saco de couro com uma variedade de animais, incluindo uma cobra, um cachorro, um macaco, uma galinha e um galo, antes de jogá-los na água. No primeiro século, o historiador romano Tácito relatou que as tribos germânicas afogavam pessoas acusadas de covardia em áreas alagadas, onde eram mantidas sob a água por pilhas de madeira. Na era anglo-saxônica, mulheres acusadas de roubo eram comumente condenadas ao afogamento. Na Idade Média, os barões possuíam fossas de afogamento e forcas em suas terras, tendo autoridade para usá-las como punição. Na Inglaterra do século XIII, qualquer pessoa considerada culpada de assassinato em um dos navios do rei seria amarrada ao corpo da vítima e jogada ao mar para se afogar. O método não era exclusivo da Europa medieval. Por ser considerado pecaminoso derramar sangue real, o Império Otomano usava o afogamento como forma de execução para os nobres. Quando um novo sultão era escolhido, seus irmãos eram executados para prevenir desafios ao trono e guerras civis. O rei Ricardo I, conhecido como Coração de Leão, aprovou uma lei durante as cruzadas que condenava à morte por afogamento qualquer soldado inglês que matasse um companheiro de luta. O dono do castelo de Baynard, em Londres, podia julgar criminosos no reinado do rei João. Eles também ganharam o direito de afogar no rio Tâmisa quaisquer traidores capturados em seu território. Em 1313, um apelo foi feito aos juízes em Canterbury. O prior de Christchurch obstruía a estrada principal ao construir uma sarjeta que ia do castelo de Dover até Sandwich. Perto da costa, por um moinho de água, havia um riacho chamado Gaslin. Prisioneiros condenados à morte eram afogados naquele local. Devido ao obstáculo criado pelo prior, não havia mais água suficiente para executá-los por afogamento. Antes, os corpos dos condenados flutuavam pelo riacho até o rio para serem levados, mas isso não era mais possível. Afogamento. Só de saber que a morte certa está chegando seria suficiente para aterrorizar qualquer um. Quase qualquer um sentiria pânico ao ver sua boca afundar na água e perceber que não consegue mais respirar. Na maioria dos casos, ao inalar água, as vias aéreas se fecham para tentar impedir a entrada de água nos pulmões. Isso é chamado de laringoespasmo, quando as cordas vocais se contraem. Isso também ocorre quando um corpo estranho é inalado, por isso tossimos e dizemos que algo desceu pelo caminho errado. Quando debaixo d'água, segurar voluntariamente a respiração só durará um tempo, talvez até 2 minutos, mas inevitavelmente a necessidade de respirar se tornará irresistível. À medida que a água inunda, a via aérea relaxa e com o fornecimento de oxigênio completamente cortado, o corpo entra em um estado de hipóxia e fica inconsciente. Os pulmões se enchem e a vítima finalmente morre. Para aqueles infelizes o suficiente para terem sofrido um afogamento não fatal, disse que é uma experiência absolutamente aterrorizante e extremamente agonizante. A pena do saco. De acordo com o juiz e escritor do século XIV, Johann van Buck, essa forma de execução teve um renascimento na sociedade alemã medieval tardia, especialmente na área da Saxônia. Era considerada uma punição adequada para o parricídio. O ritual romano original teve que ser adaptado, com o macaco sendo trocado por um gato, o galo sendo completamente omitido e a cobra sendo substituída por um desenho de uma cobra, geralmente em papel e um pouco menos aterrorizante. Podemos apenas supor que os macacos eram particularmente difíceis de encontrar no Império Romano, assim como as cobras, aparentemente. O saco de couro foi substituído por um de linho, que absorve água facilmente, então o prisioneiro se afogaria. Um saco de couro à prova d'água causaria morte por sufocamento em vez de afogamento, prolongando assim a execução. Em Dresden, um matricida foi colocado em um saco de couro junto com um cão e um gato como punição. A ideia era sufocar o prisioneiro em vez de afogá-lo, então o saco foi revestido com piche para torná-lo hermético. No entanto, o saco era muito pequeno e, ao ser jogado da ponte, estourou quando atingiu a água.
O gato e o cachorro nadaram para a segurança e sobreviveram, mas o criminoso, que provavelmente estava amarrado, se afogou. O assassino recebeu sua pena de morte, embora não da forma pretendida por seus algozes. Felizmente, os animais inocentes escaparam. Que maneira de partir! George Plantagenet, o primeiro duque de Clarence, nasceu em Dublin, Irlanda, em 1449. Ele era filho de Richard, duque de York, e Cecily Neville. George nasceu quando o casal completou 10 anos de casamento, sendo o 9º filho deles. Os irmãos de George eram os reis yorkistas ingleses, Edward IV e Richard III. Então era inevitável que ele se envolvesse na luta conhecida como as Guerras das Rosas. Quando George nasceu, seu pai, o Duque de York, começara a desafiar o rei lancastriano Henry VI pela coroa. O duque e o irmão mais velho de George, Edmund, morreram em 1460 na Batalha de Wakefield. George foi exilado em Borgonha, França, com seu irmão mais novo, Richard. Agora, o irmão deles, Edward, era o mais velho, e após a Batalha de Towton em 1461, ele depôs o rei Henry e assumiu o trono, tornando-se o primeiro rei iorquista. Como Edward tinha apenas 18 anos e era solteiro, George, de 11 anos, se tornou o herdeiro do trono inglês e duque de Clarence. As coisas permaneceram assim pelos próximos 9 anos, e George apoiou vigorosamente seu irmão, o rei Edward. Mas quando seu sogro, o conde de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis, prometeu substituir Edward por George no trono, este se voltou contra o irmão. Porém, a vida do lado lancastriano não era tudo o que George esperava. George percebeu que Neville estava mais preocupado em servir seus próprios interesses, então se reconciliou com seus irmãos. Após a morte da esposa, a saúde mental de George piorou e ele conspirou novamente contra seu irmão, o rei. Agora Edward não tinha escolha senão prender George. Ele foi julgado, condenado e sentenciado à morte por traições antinaturais e repugnantes. Em 1478, aos 28 anos, ele foi executado em privado na Torre de Londres. Acredita-se que George teve a escolha de como seria executado, e ele escolheu, dentre todas as coisas, ser afogado em um barril de vinho Malmsey. É possível que o rei Eduardo tenha optado por essa execução para não derramar sangue real ao condenar seu próprio irmão. De qualquer forma, George foi levantado e então mergulhado em um barril do doce vinho grego e mantido à força debaixo d'água até se afogar. Uma pipa de vinho mede 477 litros ou 105 galões, o que é suficiente para afogar um homem. Existe um retrato da filha de George, Margaret Poe, que a mostra usando uma pulseira que tem um pequeno pingente de barril, talvez aludindo à morte de seu pai. Galo e Pitt. Durante a Idade Média na Escócia, juízes dirigiam a justiça a partir de colinas do tribunal. Em tempos antigos, colinas ou montes eram usados como locais de encontro para reuniões ao ar livre, já que construções eram difíceis de encontrar. Na Grã-Bretanha medieval, essas colinas eram conhecidas como moots, ou locais de encontro. Era um lugar para fazer anúncios e resolver disputas locais. A maioria dessas colinas de moot ocorriam naturalmente, embora algumas tenham sido construídas com propósito, talvez anos antes como montes funerários. Com a introdução do feudalismo na Inglaterra e Escócia, as baronias surgiram. O feudalismo foi um sistema de práticas econômicas, militares, legais e culturais que floresceu na Europa medieval. Baseava-se na relação vassalo-senhor, tipificada pela deferência paga pelos inquilinos em trabalho ou serviço ao proprietário de terras. Uma baronia era uma terra concedida pelo rei a um barão. O barão tinha o poder de realizar julgamentos em casos civis e criminais. Mas o que deveria ser feito com aqueles miseráveis que cometiam assassinato, estupro, incêndio criminoso, roubo com violência e traição? Era necessário decidir como lidar com criminosos condenados. Para os homens, a forca era a solução óbvia, mas a execução de mulheres exigia um tratamento diferenciado. Piscinas de afogamento.
Na Escócia, o rei Malcolm III governou por 35 anos no século XI. Ele foi posteriormente apelidado de Malcolm Canmore, que significava cabeça grande ou grande chefe. O rei Malcolm decidiu em uma reunião parlamentar em Forfar, em 1057, que todo barão precisava erguer uma forca para a execução de criminosos do sexo masculino e cavar um poço ou fossa para o afogamento de mulheres. Por isso, muitas forcas foram construídas perto de Mutts Hills, próximas a lagoas e eclusas, mas um poço seria cavado se não houvesse água por perto. Desconhece-se o motivo do tratamento diferenciado entre homens e mulheres. Poderia ter sido devido ao senso de decência medieval. Era inaceitável que mulheres fossem executadas violentamente. O fato de alguns homens serem condenados à morte por afogamento, como um favor da coroa, mostra que era considerado uma maneira mais digna, humana e sem dor de morrer. O castelo Mugdock, em East Dunbartonshire, era o centro de administração para as terras de Mugdocks. Pertencia ao clã Graham desde meados do século XIII. Os julgamentos teriam ocorrido no salão do Tribunal do Castelo, que também tinha uma prisão, ou na Moot Hill, próxima. Mulheres condenadas por crimes capitais eram levadas para a colina do enforcamento. Lá, elas seriam submergidas na água fria e escura da piscina de afogamento, à sombra da forca iminente acima. Esqueletos dos executados foram encontrados aqui. Mulheres condenadas com as mãos atadas eram forçadas a entrar na água por uma escada que era então removida. A vítima poderia ser forçada a permanecer na água até que a hipotermia ou exaustão a fizessem escorregar para abaixo da superfície. A prática poderia variar em outra baronia. Lá, a prisioneira poderia se encontrar amarrada de mãos e pés antes de ser jogada na água, e se ela flutuasse até a superfície, seria mantida submersa com um pedaço de madeira para que se afogasse mais rapidamente. Na Escócia, a pena de morte havia se tornado praticamente obsoleta, mesmo antes do direito de alta justiça ser removido dos barões em 1747, mas a prática de execução por afogamento continuou no continente até 1793. Contudo, a água teve um papel crucial no afogamento e assassinato de supostas bruxas durante as caçadas europeias, que chegaram ao ápice no século XVII. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você está gostando desses vídeos e, como sempre, espero que você tenha uma semana incrível.